Pessoal, bom dia, tudo bem? É o professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável, tá bom? A gente vai continuar, provavelmente essa vai ser a última aula de Kant, certo? A gente vai finalmente finalizar, tá, gente? Então, vamos lá, a gente vai fazer um pequeno resuminho do que a gente conversou. Então, primeiro, a gente falou lá, né, que Kant, ele basicamente, ele vai romper com Aristóteles com a questão da felicidade. Em que sentido? Que não existe um universo harmonioso, não existe um universo perfeito, bem ordenado, e onde nós somos uma peça desse universo e a nossa finalidade é dada de antemão à nossa existência, antes da nossa existência. Então Kant não concorda com isso, por isso que ele renega a ideia de que a finalidade do ser humano é ser feliz. Ele não concorda com esse ponto. Ele também não concorda, basicamente, com a ideia de que os outros são meio para a nossa ação, como a gente viu, ou a questão do porquê que Deus não pode ser o fundamento propriamente da ética, certo? E terceiro, ele também não concorda que como o critério para a ética é a avaliação das consequências da ação moral, certo? Como falavam os utilitaristas. Para Kant, a avaliação moral, certo? Da conduta moral, vai estar relacionada às intenções, aquilo que acontece antes da ação, da conduta propriamente moral. A gente falou sobre isso, basicamente. Hoje eu vou fazer a diferenciação entre vontade, agora, né, finalmente, entre vontade e desejo. Normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa, não é, tá? Então Kant, ele vai dizer que a ética, ela tem como base a avaliação da vontade. A vontade é entendida como esse processo racional, certo? Onde a gente apresenta os fundamentos racionais para acreditar que uma escolha é correta ou não. É um uso da razão que avalia a intenção de uma determinada ação e nós chegamos à avaliação se é correta ou não. Tá? E o desejo é algo que surge, basicamente, em mim e que eu não controlo. Pelo menos não a sua origem. Então, exemplo, eu estou aqui falando com você, surgiu em mim o desejo de beber água, certo? Isso é algo que surgiu, eu não controlo isso, mas eu controlo se eu vou parar o vídeo aqui e vou lá beber água ou eu continuo o vídeo, certo? A origem do desejo eu não controlo, mas a realização ou não eu controlo. E Kant, né, assim, ele acredita que não é possível você aceitar, além da questão do argumento contra Aristóteles, daquela ideia de que a ideia de felicidade como objetivo da vida está relacionado, está baseado, fundamentado numa ideia de um universo bem ordenado e organizado. Algumas pessoas, principalmente os utilitaristas, vão defender, certo, que a felicidade nada mais é do que o aumento, certo, de bons desejos das pessoas, nesse sentido. Kant não concorda com isso. A ética não tem propriamente a ver com essa questão da felicidade, entendida como realização de desejo da maioria das pessoas, do prazer, nesse sentido, certo? Porque você trabalharia ele com uma lógica de consequência. Você está preocupado, no caso utilitarista, você está preocupado com a consequência da ação, coisa que Kant diz que não. Você tem que estar preocupado com a intenção, certo? Então ele vai dizer que, certo, a ética vai estar preocupada em falar não sobre propriamente a questão da felicidade, porque isso, se você prestar atenção, o prazer e a questão do prazer propriamente nos coloca muito mais próximos dos outros animais do que mostra a questão do que nos diferencia deles. Então, o que a gente diz é o seguinte: olha, as pessoas que propõem uma ética baseada no aumento da felicidade ou do prazer, certo? Elas estão entendendo que elas vão basicamente mostrar muito mais aquilo que nos faz comum aos outros animais. Os outros animais, sim, eles instintos, prazeres, certo? Do que prestar atenção naquilo que o homem tem que o diferencia dos outros animais. Ou seja, o homem é um animal, porém, apesar de ele tem muito pouco natureza e muito possibilidade de escolha, enquanto os outros animais têm muito pouca escolha e muita, certo, natureza. O que a gente está dizendo aqui, na ética, você vai focar principalmente naquilo que nos diferencia dos animais, que é o pensamento e a razão, e por isso a boa vontade é a base da ética,
certo? E a questão da felicidade é uma coisa que não importa, não é tão importante na ética, na avaliação das intenções, tá bom? Então, nesse ponto, como que vai se traduzir essa boa vontade de Kant? Vai ser na questão do dever ou com o dever, certo? E ele vai formular, para entender esse dever, certo? Da ação, ou seja, nós vimos que a ação moral do Kant é uma ação que não tem objetivos, não se preocupa com a consequência. Eu tenho que fazer o que é certo pelo que é certo. E ponto, certo? Eu não vou fazer isso preocupado com as consequências. Mesmo se eu fazer uma ação correta e as consequências forem horríveis para mim, eu ainda assim tenho que fazer essa ação, certo? Porque é uma visão ética que está preocupada com a intenção, certo? Então tem coisas que eu posso fazer que são corretas, que as consequências para mim são horríveis. Exemplo, eu tenho um colega que ele foi, no caso, ele está sendo perseguido porque ele é homossexual no meu emprego. Vamos supor dessa forma, vamos supor que eu trabalhasse numa fábrica que tivesse assim. O que é correto, certo? Na visão kantiana, eu ir lá e falar, velho, isso está errado, não é correto, certo? E a forma que a empresa está basicamente se comportando não é correta, eu vou explicar o porquê, né? Eu vou apresentar a razão disso. E provavelmente a consequência de eu ter colocado o dedo na ferida, provavelmente eu ser mandado embora. Mas veja, eu estou preocupado com a intenção. As consequências do que eu vou fazer não importam. Pelo menos não para o Kant. E nem a questão da felicidade. Se isso vai tornar a maioria das pessoas naquela fábrica mais felizes ou menos felizes, provavelmente menos felizes, porque eu estou colocando o dedo na ferida, também não importa. Beleza? Então, assim, gente, o Kant vai formular o que ele chama, essa ideia de dever, ele vai formular basicamente o que nós chamamos de imperativos, hipotético e categórico, tá? Nesses imperativos, ele vai mostrar o quê? Como que se traduz esse dever, tudo bem? Então, funciona mais ou menos assim. No imperativo hipotético, é uma questão individual. Exemplo, na hipótese de eu querer ser professor de filosofia, eu vou estudar na Metodista, tudo bem? O que a gente vai dizer? O problema é que o imperativo hipotético ele não dá conta dos conflitos. Porque veja bem, eu posso querer ser professor de filosofia e querer fazer a metodista, mas talvez não tenha vaga. Tem, por exemplo, 40 vagas e tem 800 pessoas sendo bem otimista querendo fazer essa mesma faculdade. Então, como que eu vou me comportar numa situação que eu me vejo em que eu não consegui a vaga que eu queria? Então, para isso, ele vai formular o que ele chama de imperativo categórico. Esse imperativo categórico, ele é entendido por Kant algo que dá conta de todas as ações no passado, ou seja, lá na Idade Média, hoje, ou daqui 2000, 3000, quando tiver a humanidade. Então, Kant, como ele formula o imperativo categórico, que é o coração da ética dele, certo? Ele está pensando, certo, em uma forma de garantir que os conflitos sejam resolvidos sem apresentar regras. Ou seja, o imperativo categórico não é uma regra. Como assim? Você já deve ter aprendido sobre os 10 mandamentos de Moisés. Qual que é o problema dos 10 mandamentos de Moisés? É que eles não dão conta do futuro, certo? Então, exemplo, na época de Moisés não tinha TV, não tinha rádio, não tinha computador, não tinha propaganda para criança, certo? Então, sempre é possível surgir novos problemas morais, certo? E que aquelas regras elas não foram feitas para resolver. Mesmo que Moisés descesse com 1000, 10.000, 100.000 mandamentos, sempre é possível que no futuro surja algo que esses mandamentos não prevêem. Então, o imperativo categórico, ele não é uma regra no sentido de mandamentos. Ele, na verdade, é uma formulação onde Kant está procurando dar conta de algo universal. Então, ele vai dizer o seguinte, como que seria o imperativo categórico nessa questão da faculdade? Na hipótese, né, no caso de eu querer fazer a faculdade, fazer o curso lá para virar professor e não tiver vaga, certo? Eu vou me comportar, certo? De uma forma onde aquele que, basicamente, vai ser aquele que vai receber a minha ação, tem que receber a ação da mesma forma que eu gostaria. Ele vai formular de 3 formas, tá? Então, 1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza.
2. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outro, sempre como um fim e nunca como um meio. 3. Age como se a máxima de sua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Então o que ele está dizendo para nós é, certo? Eu vou agir de forma como eu gostaria que as outras pessoas, eu vou agir com as outras pessoas da forma que eu gostaria que elas agissem comigo, certo? Então, outro exemplo que facilita isso. Essa aula que eu estou dando aqui, ela é boa, só vai ser considerada uma boa aula, uma boa ação minha, se eu me colocar no lugar de vocês, ver essa aula e essa aula ser exatamente como eu gostaria que ela fosse para mim. Se eu me colocar no lugar da pessoa que recebe a ação e essa ação, certo? Nesse lugar, no ponto de vista dessa pessoa que está no lugar de receber, que recebe a ação, eu consegui falar que ela é boa. Se entenderam? Aqui entra a resposta, né? Qual que é a razão da religião para Kant? Então, Kant ele é um cristão sem Deus, basicamente. É basicamente essa ideia. Kant entende, no caso, que o objetivo a religião ela não é que nem os iluministas, algo ruim, algo que é necessariamente obscuro. Ela pode ser algo que cria fanáticos, sim, mas a religião ela tem ensinamentos que são importantes, que vão ser uma ponte para a ética, é uma preparação para a ética. Então, na época de Kant, como uma grande parte das pessoas tinham pouco acesso a textos, a literatura, esse tipo de coisa, Kant entendia que a religião era um meio de que possibilitaria criar nas pessoas o primeiro contato com as questões propriamente da filosofia moral e da ética, e ela seria uma preparação para a própria ética. Então, a religião, certo? Ela tem como finalidade, por Kant, um tipo de processo onde a realização de fato da religião é que o homem se torne um indivíduo autônomo e um indivíduo ético, certo? Então a religião ela é uma preparação para aquelas pessoas que têm pouco acesso, poucas possibilidades de meios materiais para estudar, para cultura, e ele entendia que a religião tem uma finalidade, ela pode ter uma realidade positiva, apesar de que ele entendia também que pode ter uma realidade negativa de criar pessoas que são fanáticas. O que impede isso? É você conseguir combinar o uso, de certa forma, da razão com as questões propriamente, digamos assim, as questões, os problemas morais, e haver um processo de emancipação do indivíduo com a autoridade daquela pessoa que está ligada à religião dele. Tudo bem? Então é isso. Até mais, pessoal.